Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi o meu começo como cabeleireira, que muita gente não sabe e nem imagina como foi, mas não foi nada fácil. Eu jamais imaginei que eu seria cabeleireira, mas algumas coisas que eu fazia quando criança, as pessoas viam e elas acreditavam que eu poderia ser cabeleireira. Algumas pessoas me falaram: por que você não faz um curso de cabeleireira? E eu falava: não, Deus me livre. Eu tinha outro conceito sobre o que era ser cabeleireira. E a minha avó cortava meu cabelo quando eu era criança, então eu não gostava. Eu mesmo queria aprender a cortar. Eu cheguei a cortar o cabelo da minha irmã. Eu ficava muito triste por causa do meu cabelo. Eu fui muito humilhada por causa do que eu tinha o cabelo enrolado e diziam que meu cabelo era duro, que meu cabelo era feio, era armado. Então foram assim diversos abusos, sabe? Eu fiquei grávida com 17 anos, onde eu precisava cuidar da minha filha, ter condições, né, pensar no leite dela, nas roupinhas, me deixavam assim preocupada, me deixavam assim desesperada, pensando como que eu vou fazer para cuidar dessa criança. Então eu resolvi ouvir as pessoas que já tinham dito para mim fazer um curso de cabeleireiro, já que achavam que eu gostava, mas na verdade eu queria aprender a cuidar do meu cabelo. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições, eu não sabia onde eu ia fazer esse curso. Eu comecei a procurar lugares que eu poderia fazer esse curso e eu não achava nenhuma escola assim que eu me encantasse. Eu conversei com um amigo meu e ele se propôs a me emprestar o dinheiro para comprar os materiais, para pagar a mensalidade do curso. Perto da minha casa era bem mais barato esse curso, só que eu não me encantava por nenhuma das escolas que eu ia. E eu lembrei que tinha uma escola em São Paulo que chamava Teruia e que eu passava em frente e eu ficava encantada com aquele cheiro de produtos, com as pessoas saindo de lá arrumadas. Eu até pensava, um dia eu vou arrumar o meu cabelo aqui. E eu nunca imaginei, eu nunca tinha ligado as coisas. E eu resolvi ir até essa escola e eu fiquei encantada com o lugar, com as pessoas, com tudo. Ali eu estava me sentindo no meu mundo, eu nem sei como, mas era uma coisa assim mais forte do que eu. Então eu fiz a matrícula e comecei a estudar lá, só que era muito longe, eu não tinha condições de almoçar, eu passava o dia inteiro na escola, então eu tinha que escolher, eu pagava a minha passagem, porque era em São Bernardo que eu morava, e o curso era em Santo Amaro, então eu tinha que escolher. Até que eu fui ficar na casa de uma irmã minha irmã mais velha, que ficava a semana inteira lá na casa dela, e ia pra escola, era mais perto. E como ficou inviável para mim ir todos os dias, porque eu passava 4 horas dentro do ônibus para chegar na escola e ainda andava um pedação a pé e ainda gastava tudo que eu tinha com a passagem. Eu realmente passei um bom tempo morando com a minha irmã e ia para casa aos finais de semanas. Não foi fácil, eu pensei em desistir várias vezes. A dona da escola me ajudou muito, ela me ensinava as coisas, me ajudava psicologicamente, falava para mim não desistir. Ela conseguiu um emprego para mim de assistente logo no começo e eu fiquei lá pouco tempo. Depois, quando eu terminei o curso, com muito sacrifício, eu achava que não era para mim ainda, eu ainda não tinha, assim, a visão de que realmente era o que eu tinha escolhido para fazer e que eu amava. Na minha cabeça, eu precisava ter dinheiro para cuidar da minha filha e eu fui aprendendo com muitos tombos que eu levei, com pessoas boas que eu conheci, que me ajudaram, mas não foi fácil falar assim, eu realmente vou ser cabeleireira. Diversas vezes eu pensei em desistir, às vezes as pessoas falavam, às vezes a voz da minha cabeça, a minha própria mente, porque a nossa mente, ela conhece as nossas fraquezas. Então eu trabalhei em diversos salões e fui descobrindo que eu gostava muito de fazer mechas e de cortar cabelo. Embora eu fiz muito curso, eu queria saber fazer tudo dentro do salão, porque foi assim que eu aprendi na escola, que tínhamos que saber fazer tudo para nunca dizer não, que só assim teríamos cliente, só assim eu teria dinheiro, e eu realmente acreditei nisso naquele tempo e fiz isso da minha vida uma lei assim, que eu tinha que aprender a fazer tudo. Então eu trabalhei em diversas áreas, fazendo sobrancelha, corte progressiva, cortando masculino, fiz micropigmentação, queria saber entender de tudo, quando na verdade o que eu amava era fazer mechas e cortar o cabelo, porque eu acho que existe uma junção dos dois, mas eu demorei bastante tempo para enxergar o meu valor, enxergar o que realmente eu amava, enxergar o que eu fazia bem e que eu poderia alcançar o resultado desejado com aquilo que eu fazia e ter condições financeiras com o que eu amava fazer, que era mechas. Foi muito difícil me afastar. Eu tive muitas oportunidades e propostas para ter o meu salão e propostas boas, mas por
ter crenças limitantes, eu não conseguia realmente fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer aquilo que queimava no meu coração. Eu ouvia a voz da minha mente, de coisas que já tinham acontecido quando eu era criança, de coisas que eu ouvi, que eu não era capaz, que eu era burra, e isso se estendeu pelos lugares que eu trabalhei, porque eu atraía pessoas que diziam que eu não era capaz, que eu era cabeleireira porque eu era burra. Então, foi um ciclo, assim, na minha vida muito difícil de me afastar desse tipo de pessoas, porque parece que eu só atraía esse tipo de pessoas. As pessoas que eu convivi quando eu era criança formaram a minha mente e eu acreditei, então eu só atraía pessoas que não me valorizavam e que diziam isso sobre mim. Então eu comecei a querer estudar, ter conhecimento, saber por que a minha vida era assim, por que eu não tinha coragem de ir em busca daquilo que queimava dentro de mim, que era ter o meu espaço para ajudar pessoas, para ensinar. Então eu comecei a estudar, a minha busca foi incessante. O que eu posso dizer é que o conhecimento destravou minha vida, destravou assim as minhas crenças. Eu sou outra pessoa porque eu resolvi aprender, eu resolvi ser melhor. Foi uma luta, mas é um aprendizado todos os dias. A gente nunca sabe tudo e a gente precisa cada vez mais buscar mais, ter sede de aprender, porque não tem como você mudar de vida, mudar de situação se você não aumenta o seu nível de conhecimento, o seu nível de merecimento para você poder alçar novos voos. Você precisa aprender e para isso você precisa sentar para aprender aquilo que você gostaria, porque aquilo que você não tem é porque você ainda não sabe, você não sabe o quanto você é capaz. Se você não sabe que você é a imagem e semelhança de Deus, que é capaz de tudo na vida, você realmente nunca vai conseguir. A partir do momento que você coloca na sua mente, independente daquilo que você ouviu quando você era criança, ou por alguma pessoa, ou por algum familiar seu, que foi o meu caso, você aprende que em Deus você é mais do que vencedor. Você vê que realmente não existe nada que te paralise. Eu descobri, assim, o meu amor pela profissão através de pessoas que falavam comigo: ai, obrigada, você levantou a minha autoestima, você me ajudou. E eu vi como era bom sentir isso através daquilo que eu fazia, através do meu trabalho para as pessoas. E o conhecimento me destravou completamente. Eu ouvia dentro de mim, assim, uma voz na minha cabeça, aquilo queimava no meu coração muitas vezes, para mim ter o meu espaço, mas ainda assim eu fugia do destino. Eu passei muito tempo fugindo daquilo que Deus queria que eu fizesse. E hoje, assim, o dia que eu falei agora, eu preciso seguir o meu caminho de verdade para aquilo que eu fui chamada para fazer, que me encantava ver as pessoas ensinando o que elas faziam. Então, diversas vezes, assim, pelos abusos que eu já tinha sofrido, abuso sexual, psicológico, sabe? No início, os meus problemas eram tanto que eu não tinha tempo de reconhecer, de entender o que eu amava fazer, o que eu faço hoje. Eu tinha que aceitar tudo que colocavam para mim, porque eu precisava trabalhar, eu precisava sustentar minha filha, sustentar meus filhos, que são 3 hoje, e já são grandes. Eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade de fazer o que eu amo, de já ter esse dom, já ter nascido com esse dom e ter aperfeiçoado esse dom. E quando eu vi as pessoas falando que o meu trabalho era maravilhoso, o meu amor pela profissão ele ia crescendo e a vontade de saber mais. Eu tive muitas pessoas que passou pela minha vida que eu chamava para fazer um curso, ou eu queria fazer alguma coisa e a pessoa falava assim: ah, não, isso é muito caro, não vale a pena. E eu falava: realmente, eu ficava tão preocupada ali com o pouco que eu tinha que ter para seguir a minha vida, para manter a minha família, que eu não tinha coragem de dar um passo maior. Mas chegou o tempo que o meu coração começou a queimar, e eu precisava vir para o meu espaço, e eu comecei a procurar. Eu estava num salão e aquilo me incomodava, e eu falava que eu não queria, que não era meu sonho, que ia dar muito trabalho, mas Deus ele continuava ali falando. E hoje eu estou aqui num espaço que é para atendimento mais individual, que foi o que eu sempre sonhei dentro do meu coração, mas eu não tinha coragem de assumir o meu chamado e cumprir o meu chamado. E hoje ele está se cumprindo, porque primeiro ele nasceu no coração de Deus. Deus, ele falava no meu coração, ele falava na minha mente, e eu fingia que eu não me escutava, até que eu resolvi colocar em prática aquilo que Deus tinha me pedido, aquilo que ele tinha me mandado fazer. E hoje eu estou muito feliz, porque eu posso transformar a vida de várias pessoas, tanto
das clientes, como profissionais que estão aí perdidas, que não sabem o que fazer para alcançar, pensam em desistir, às vezes não sabem nem para onde está indo, e hoje eu estou aqui para ajudar essas pessoas que se sentem perdidas, que não sabem como fazer para ter clientes e ser uma boa profissional. Então tudo começa na nossa mente, de querermos o melhor e aprendermos mais e se propor a ter mais conhecimento e correr atrás.